Essa semana nós estamos estudando a Páscoa no Vem Segue-me. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Os benefícios da expiação de Jesus Cristo. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e também faça os seus comentários e dê o like se você gostou do vídeo. A expiação de Jesus Cristo é o maior benefício que nós todos podemos ter. Por causa disso, nós podemos voltar à presença de Deus. E eu gosto de pensar que a expiação de Jesus Cristo traz uma quantidade enorme de benefícios para a nossa vida. Claro que o maior deles é de voltar à presença do Pai e de ser como Ele é, mas existem outros benefícios. Eu listei alguns benefícios que a expiação nos traz. Nos deu, né? Primeiro, nos libertou do inferno sem fim. Todos nós estávamos fadados a ir para o inferno. Todos nós estávamos fadados a ficar totalmente distante de Deus para sempre. Mas, por causa da expiação, nós temos a oportunidade, através do arrependimento, de nos tornarmos como Deus Ele é, como o nosso Salvador é. Então esse é o maior de todos os benefícios, né? E depois nós temos o benefício da ressurreição. E é interessante que a ressurreição é para todas as pessoas, independentemente se ela guardou ou não os mandamentos. Olha a bênção que Cristo deu até mesmo para aqueles que não guardam os mandamentos. O fato da gente ter guardado o nosso primeiro estado, o fato da gente ter nascido e escolhido o plano de Deus, nós viemos para cá e ganhamos a ressurreição. Todos nós teremos de volta os nossos corpos, perfeitos, né, puros, limpos e sem doença, sem dor, sem morte. Então esse é um benefício maravilhoso. O outro benefício é que Ele criou 3 graus de glória. E muita gente diz assim, a expiação de Jesus Cristo é somente para os que guardam os mandamentos. Na verdade, não é bem assim, né? O benefício da expiação, ela abrange muitas outras coisas. Uma delas já acabei de falar, que é a ressurreição. A ressurreição, ela existe por causa da expiação e abençoa e beneficia todos os filhos de Deus que nasceram nessa terra. Então, todos foram beneficiados por causa disso. E também o Senhor criou 3 graus de glória. Mesmo as pessoas que não guardam os mandamentos vão herdar um grau de glória, o teleste, ou aqueles que são mais ou menos vão herdar o terrestre. Então essas pessoas também são beneficiadas por causa da expiação de Cristo. Então a expiação, ela é muito abrangente, ela é maravilhosa, porque mesmo aqueles que não fizeram as coisas certas terão um lugar onde viver para a eternidade, num lugar bom. Não é o melhor lugar, sem dúvida, nem o teleste nem o terrestre. O melhor e o melhor de todos, sem dúvida, é o reino celestial. Porque, na verdade, o que o Senhor quer com o reino celestial? Que a gente seja como Ele, não só viver na presença dEle. Isso é maravilhoso para nós, com certeza. Mas o mais importante é que Ele quer que a gente seja como Ele é. Então, por causa da expiação de Cristo, a gente pode ser como Cristo e como o Pai Celestial são, que são deuses. Mas existem outros benefícios, como, por exemplo, o fato de o Senhor poder nos socorrer. A gente está aqui vivendo e a gente está passando por muitas dificuldades nessa vida, e eu passo por problemas, ou problemas físicos, ou emocionais, espirituais, enfim, todos os problemas que a gente tem. A gente pode ter um Salvador, a gente pode ter alguém, um Consolador, como Cristo disse, vem, né? Vinde após mim, eu vou aliviar o seu fardo, Ele disse que vai aliviar nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele vai colocar a mão no nosso ombro e vai caminhar conosco. Olha que maravilhoso é isso. O benefício que é por causa da expiação, Cristo ele pode nos socorrer porque Ele entende o que a gente passa. Quando a gente aprende nas Escrituras que Cristo desceu abaixo de todas as coisas, abaixo dos meus problemas, abaixo das minhas dificuldades. Então Ele foi mais lá no fundo do que eu estou, muitas vezes, o que eu passo. Então Ele sabe exatamente o que eu sofro. Ele sabe exatamente o que você sofre, o que você está passando. Ele conhece as suas dificuldades a fundo.
Por isso que Ele sabe te socorrer quando você precisa. Por isso que Ele coloca a mão no seu ombro quando você está caminhando com dificuldade. É por isso que Ele estende a mão quando você está fraco. Então Ele fortalece os teus joelhos enfraquecidos, Ele te consola nos momentos difíceis, Ele está com você, Ele te abençoa. Então por quê? Porque Ele sabe, Ele entende muito bem o que você está passando. Então o Senhor, Ele pode nos socorrer nesses momentos de enfermidade, de quaisquer problemas. Ele sabe exatamente o que fazer. Aí alguns podem dizer, puxa, mas Ele não sabe o que eu sinto, porque eu pequei, eu estou sofrendo aqui por causa dos meus pecados, dos meus erros que eu cometi. Ele sabe sim. Elder Holland explicou isso num discurso maravilhoso que ele fez, dizendo assim, que quando Cristo estava na cruz e Ele disse, Pai, por que me desamparaste? Esse é um momento muito difícil para Cristo, porque foi um momento em que Ele sentiu que o Pai se afastou dele um pouco. Mas por que o Pai fez isso? Para que Ele pudesse saber exatamente o que a gente sente quando a gente peca. Porque Cristo não pecou nunca, Ele não sabia o que era estar distante do Pai. Ele não sabia. Então, naquele momento difícil ali, o Pai se distanciou um pouquinho para que Ele pudesse sentir o que a gente sente quando a gente erra. Então Cristo sabe exatamente todas as nossas dores. Ele conhece a fundo todos os nossos problemas. É por isso que Ele disse, vinde a mim, fica comigo, eu vou aliviar as tuas dores, o teu fardo. Vem a mim, o meu fardo é leve, é suave. Por causa da expiação de Jesus Cristo, todos nós podemos pedir socorro e ser socorridos, porque Cristo sabe exatamente como nos socorrer. Que maravilhoso é sentir isso. Como disse lá, né, Alma dizendo, profetizando, né, seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Por quê? Para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Que coisa maravilhosa! Como Ele faz isso? Às vezes Ele remove a aflição, às vezes Ele nos fortalece para que perseveremos, e às vezes Ele nos dá uma perspectiva eterna para que entendamos melhor a natureza temporária da aflição. Elder Ted Callister falou isso num discurso que ele fez em 2019, chamado A Expiação de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Como é que Cristo faz isso? Nos socorre das nossas enfermidades. Olha só. Às vezes Ele remove a aflição, às vezes Ele nos cura de uma doença ou de algum problema que a gente tenha, uma enfermidade, seja de qualquer natureza. Às vezes Ele nos fortalece para que nós perseveremos. Às vezes Ele não tira a aflição, mas Ele está conosco e nos fortalece durante o caminho, durante o processo. E às vezes Ele nos dá uma perspectiva eterna para que entendamos melhor a natureza temporária da aflição. Então, em qualquer circunstância dessa, em qualquer forma dessa que o Senhor usa, Ele está nos aliviando das nossas dores. Ou curando, ou simplesmente nos fortalecendo, ou então nos dando uma perspectiva. Olha, eu estou deixando você passar por isso para que você entenda isso, isso, isso. Tenho certeza que você já passou por esse tipo de coisa. Então lembre-se sempre, Ele sempre vai nos socorrer. É muito importante também a gente lembrar que Cristo Ele também é nosso advogado junto ao Pai. Quando Joseph fez a oração dedicatória do templo de Kirtland, num versículo ali Cristo fala assim, Joseph, ele fala assim, Pai, ele está fazendo a oração dedicatória, então ele está falando, Pai, quando olhares para a face do Salvador, né, quando os pecadores, né, se arrependerem e eles estiverem realmente arrependidos, Senhor, olha a face de Cristo, né, que está diante de Ti, que é o nosso advogado. Olha para a face dele e todo o sacrifício que ele passou, todas as dores que ele sentiu, tudo que ele sofreu foi por esses pecadores que estão se arrependendo verdadeiramente. Então, o Salvador,
Ele é o nosso advogado junto ao Pai. O fato dele estar na presença do Pai e o Pai olhar para ele, quando você se arrepende, quando você sinceramente ajoelha e se arrepende de seus pecados, o Pai olha para a face do Salvador. E quando ele olha para a face do Salvador, não tem como ele não nos perdoar. Porque ele viu tudo que o Salvador passou. Então esse é um outro benefício maravilhoso que nós podemos ter, que é ter um advogado, alguém que nos representa diante do Pai todos os dias. O outro benefício que eu gostaria de citar, que é um benefício também extraordinário, é o fato de nós podermos ser perdoados, né, dos nossos pecados, mas também de nos perdoarmos. Então, quando nós fazemos algo errado, muitas vezes na nossa vida, a gente sente que o Senhor nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. E isso é muito ruim. Porque, na verdade, você precisa se perdoar. E como que eu me perdoo? Como é que eu, na verdade, não é como me perdoo, como que eu sei que eu me perdoei? Como que eu sei que o Senhor me perdoou? Primeiramente, vamos pensar assim, como é que eu sei que o Senhor me perdoou? Quando eu sinto o Espírito. Quando eu sinto o Espírito Santo na minha vida, eu sei que o Senhor me perdoou. Mas, e por que eu me lembro dos meus erros? O Senhor me perdoou, tudo bem, mas por que eu fico lembrando dos meus erros? Eu não consigo me perdoar. Você precisa se perdoar, porque a lembrança dos seus erros passados te aflige. E eles servem para isso mesmo, para você não se esquecer do que você passou no passado, do que você sofreu lá atrás. Então, esse fato te ajuda a não mais cometer os erros que você cometeu no passado. Então, se perdoe. Você não vai esquecer? Não vai, mas se perdoe. Porque o Senhor te perdoou. E quando você sente o Espírito, você sabe que o Senhor te perdoou. Mas um outro benefício encaixado nesse, quer dizer, o Senhor nos perdoa, eu preciso me perdoar e eu preciso aprender a perdoar os outros. Aprenda a perdoar as outras pessoas. Perdoe as outras pessoas. Então, esse é um outro benefício grandioso, né? E eu queria citar aqui o que o Elder Callister falou, né, no discurso dele. Ele disse assim: podemos perdoar a nós mesmos e aos outros. Mesmo que acreditemos nos poderes purificadores de Cristo, frequentemente surge a dúvida: como saberei se fui perdoado de meus pecados? Se sentimos o Espírito, isso é nosso testemunho de que fomos perdoados, ou de que o processo de purificação está acontecendo. Maravilhoso, né? Devemos fazer valer o grande sacrifício expiatório de Cristo em nossas vidas todos os dias, através do arrependimento. Então, esse é o processo de eu me purificar, me pedir perdão pelos meus pecados, meus erros, de eu me perdoar e de eu perdoar os outros. O presidente Nelson, nessa última conferência, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse: como aumentar o seu ímpeto espiritual? Lembra que ele citou 5 coisas? Dentre as 5 coisas, eu queria citar 2 aqui para nós na Páscoa. Uma, ele disse: descubram a alegria do arrependimento diário. E o diário me tocou muito, né? Eu tenho que me arrepender diariamente, me arrepender todos os dias. E isso é muito importante. Essa é a expiação de Jesus Cristo. Por causa da expiação eu posso me arrepender todo dia e ser melhor todo dia, porque sempre tem alguma coisa para melhorar. E depois ele falou: encerrem os conflitos em sua vida. Perdoe as pessoas, porque o Senhor te perdoou. Você fez coisas muito piores para o Senhor do que as pessoas fazem para você. Eu vivo isso. Eu já fiz tantas coisas ruins, né, em relação ao Pai e a Cristo. E por que eu não vou perdoar o meu irmão que fez coisas muito menores para mim? Eu testifico mesmo que a expiação de Jesus Cristo, ela é
maravilhosa e tem um poder purificador e nos traz paz. Nessa Páscoa, lembre-se de encerrar algum conflito que você tenha. E lembre-se do grande e maravilhoso sacrifício de Cristo. Arrependa-se todos os dias. Todos os dias você ora, todos os dias você estuda as Escrituras, então também todos os dias se arrependa. Porque sempre há alguma coisa a melhorar no caminho, na direção da perfeição. Feliz Páscoa e nos vemos no próximo vídeo.